Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, boa tarde a todos. Bem-vindos. Encontramos aqui a celebrar esta Eucaristia dominical, claro, aqui então na capela da Fontinha, em honra de Santo Amaro. Que realmente saibamos então, no fundo, também a nossa devoção aos santos, colocá-los, no fundo, também como modelos de vida para a nossa vida. Irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Só vós sois o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Assim como no tempo passado foi humilhada a terra de Zabulão e de Neftali, também no futuro será coberto de glória o caminho do mar, o além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz se levantou. Multiplicastes a sua alegria, aumentastes o seu contentamento. Rejubilam na vossa presença como os que se alegram no tempo da colheita, como exultam os que repartem despojos. Vós quebrastes, como no dia de Madiã, o jugo que pesava sobre o povo, o madeiro que ele tinha sobre os ombros e o bastão do opressor. Palavra do Senhor. O Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é minha luz e salvação. A quem hei de temer? O Senhor é protetor da minha vida, de quem hei de ter medo? O Senhor é minha luz e minha salvação. Uma coisa peço ao Senhor, por Ele anseio, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar da suavidade do Senhor e visitar o seu santuário. Senhor é minha luz e minha salvação. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor, sê forte. Tem coragem, confia no Senhor. O Senhor é minha luz e minha salvação.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, rogo-vos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma linguagem e que não haja divisões entre vós, permanecendo bem unidos no mesmo pensar e no mesmo agir. Eu soube, meus irmãos, pela gente de Cloé, que há divisões entre vós e que há entre vós quem diga: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Estará Cristo dividido? Porventura Paulo foi crucificado por vós? Foi em nome de Paulo que recebeste o batismo? Na verdade, Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho. Não, porém, com sabedoria de palavras, a fim de não desvirtuar a cruz de Cristo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Quando Jesus ouviu dizer que João Batista fora preso, retirou-se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, terra à beira-mar, no território de Zabulão e Neftali. Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara ao dizer: terra de Zabulão e terra de Neftali, estrada do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam na sombria região da morte, uma luz se levantou. Desde então Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde e segui-me, e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco na companhia de seu pai Zebedeu, a consertar as redes. Jesus chamou-os, e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-no. Depois começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Palavra da salvação. Irmãos, estamos então a celebrar esta Eucaristia, ouvimos a palavra do Senhor e algumas partes parecem-nos claras, outras não tanto. Hoje é também este dia em que o Papa Francisco, que já está
na graça de Deus, Ele, pois, quis que nós colocássemos este dia e dessemos ênfase à Palavra de Deus. Colocou como o domingo da Palavra de Deus, o terceiro domingo do tempo comum. Então estamos a celebrar também esse domingo, com essa intenção. No fundo, a intenção que ele tinha era um pouco trazê-la para o centro da vida. Que não seja a Palavra de Deus apenas quando lemos na Eucaristia, depois fechamos os livros, acaba a missa, fechamos as portas e a Palavra de Deus como que fica fechada cá dentro. Não, ela tem que sair para a rua, tem que sair para a nossa vida, temos que transformá-la realmente em coisas concretas, ou como costumamos dizer, pô-la em prática, que é no fundo passar das palavras aos atos, às ações, às coisas que fazemos e às decisões que tomamos. E então esse é um pouco esse sentido realmente, não pôr apenas uma data por pôr a data, mas no fundo ajudar-nos a dar esse passo e realmente no fundo sentirmos que ela deve ser um pouco também como o nosso coração. Ou como eu disse às crianças, no fundo, que elas e aos pais desafiei ontem, os pais da catequese, e então a dizer, pois vocês lá em casa façam um altarzinho à Palavra de Deus. Porque nas nossas casas nós temos lá todas as coisas. Quem é que tem uma velinha lá em casa? Levante lá a mão. Estão envergonhados, mas todos temos essas velinhas em casa. Quem é que tem lá num lugarzinho uns santinhos? Também quase todos temos santinhos, não é? Temos lá uns santinhos. Ou seja, temos lá muitas, temos os nossos livros, temos as fotografias dos nossos, seres queridos, não é? Os netinhos e por aí afora, temos isso tudo. Quem é que tem uma Bíblia lá em casa? Bem, ainda nos salvamos. Agora não respondam, hein? Quem é que tem a Bíblia assim, aberta e num altarzinho? Pronto, mas não é para responder. Fazem bem, continuem. Agora, é um bocadinho isso. É um gesto muito simples. E eu dizia ontem aos pais das crianças da catequese, disse, peguem nessa Bíblia, não a deixem estar lá na estante, como a gente às vezes tem, que é muito cómodo, porque é um livro grosso e segura os outros todos. Hein? Às vezes temos a Bíblia só para isso, para segurar os outros livros. Não, isso é pena. No fundo, realmente é, não darmos o valor realmente àquilo que temos. A Palavra de Deus é o presente que Deus nos dá. Realmente vem a ter connosco. É como se a gente manda essas mensagens. Antigamente escrevíamos uma carta e Deus escreve-nos essa carta. Uma carta enorme, não é? Que nós depois não queremos ler. É pena. Agora, no fundo é descobrirmos, no fundo este dia, no fundo nós desmontarmos da nossa vida as nossas defesas. Isso é um livro muito complicado, Senhor Pá. Eu comecei a ler, depois nunca mais acabei. Está bem, é um bocado difícil, mas também não te estamos a dizer para ler de fio a pavio. Pega e lê os Evangelhos, são mais fáceis, compreendemos mais. E fala-nos da centralidade, que é Jesus Cristo. E então realmente termos, mas eu dizia então aos pais, coloquem, façam lá num lugarzinho, pode ser no hall de entrada, as casas que têm assim um hallzinho de entrada, e por ali, a gente tem lá sempre uma mesinha para pôr não sei as chaves, pôr lá o chapéu, pôr não sei o quê, agora atiramos para lá o telemóvel. Então, e por que não nessa mesinha de acolhimento, de abertura, colocar aí a Palavra de Deus? Quer dizer, quando entramos na casa, vemos logo essa Palavra de Deus ali, aberta, como que Cristo de braços abertos para nos acolher. Quando chegamos a casa já saturados, com todas as coisas, aborrecidos, capazes de dizer todas as coisas e mais alguma, ali está a serenidade da Palavra do Senhor, que no fundo está ali acolhendo-nos. E no fundo é quase essa relação também, que a Palavra do Senhor não seja um livro esquecido, mas seja algo vivo. Ou quando saímos de casa, a gente sai e pega ali, a gente tem lá o Evangelho aberto e lê uma frasezinha pequenina, não é preciso ler aquilo tudo, uma frasezinha. E saímos com aquela frase, não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. É uma das frases que vem lá. E a gente, durante o dia, saindo e com aquela frase, vamos pensando, claro, quando dá vontade de puxar as orelhas ao outro, não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Pronto, pelo menos já
não lhe puxo as orelhas, já falo com outros modos. Ou seja, no fundo, um bocadinho este entrar, respirarmos também esta palavra de Deus. E isso é um pouco. Hoje celebramos então a festa de Santo Amaro. É assim, aqui o Evangelho fala-nos também dos apóstolos, fala-nos de Jesus que anuncia este reino. O que é que anuncia? Aqui está um pouco, no fundo é colocar Deus no meio da nossa vida, ou colocar a palavra do Senhor lá no coração das vossas casas, fazer um altarzinho nessa mesinha ou lá num outro lugarzinho. No fundo, este não termos realmente, ou deixarmos Deus só para a igreja, só para a capela, só quando vamos lá, mas no fundo que nos acompanhe, que vá no fundo nos momentos da nossa vida. Porque a palavra do Senhor fala do que está aqui no Evangelho. O Evangelho de hoje, ele começa no início, então Jesus, que começa então esta sua missão, e então ele deixa Nazaré, onde terá vivido sempre assim, ali a sua juventude, e então vai para Cafarnaum. Cafarnaum é, naquela parte da Galileia, é o norte daquilo que era a Judeia, e era um norte muito desconsiderado, porque os outros judeus diziam, esses que vivem para lá nas fronteiras, e então em contacto com outros povos, comércio de um lado e para o outro, já perderam a fé, uma fé que já não é tão forte, que se foi diluindo, que é impura, diziam eles, porque no fundo se deixou contaminar com outras ideias, outros modos de ver as coisas, e depois ali deuses de um jeito e do outro, e uma grande mistura. Nós também temos uma grande mistura. Hein? Quem é que lá em casa tem um Buda lá em casa? Hein? Vá lá, ninguém tem. Mas é assim, isso é de outra religião. E nós normalmente vamos e vemos sempre lá misturado Budas e com velas e santinhos e coisas. Ou seja, as confusões da nossa vida. No fundo aqui, sabermos aquilo que é próprio da nossa fé e vivê-lo intensamente. E aqui, era a fama que eles tinham. E nós hoje também vivemos muito essa confusão. Mas é por aí que Jesus começa. Jesus podia ir a Jerusalém. Jerusalém era o centro, tinha lá o grande templo, era onde estavam os doutores da lei, que ensinavam os 617 mandamentos que eles tinham que cumprir. Tudo isso fielmente. Mas Jesus não vai, digamos, a esses, entre aspas, a esses bons. Jesus vai precisamente àqueles, entre aspas, aos maus. Não maus, mas àqueles que, no fundo, a fé não era tão fervorosa. É por aí que começa Jesus. Para dizer realmente também, no fundo, que Ele vem para todos. E, sobretudo, àqueles que mais necessitam da sua palavra, da sua presença, do seu amor. E então aí já estamos a aprender. É a palavra do Senhor, é isso que nos diz. E vê de nós o que é que fazemos. Nós vamos aos bons porque é mais fácil, não é? Esses pelo menos não nos vão dizer que não. Hein? E é meio caminho andado. E então nós fazemos as coisas ao contrário. Ou então às vezes pensamos, nós que somos bons, quer dizer, temos uma caminhada, então Deus é só para nós, a salvação é só para nós e vocês lá já estão condenados, vocês não têm a salvação. Às vezes há isso um bocado também. Então aqui equilibra a palavra de Deus, ilumina, guia e às vezes faz-nos baixar um bocado os nossos orgulhos, as nossas ideias um bocado estrambólicas. E então aqui realmente a palavra do Senhor é no fundo para nos dar realmente também para assegurar, para confirmar, mas também para às vezes para dizer, não é tanto por aí como estás a ir. Então aqui é um bocadinho, estes aqui depois, claro, no fundo São Mateus, ele está aqui a dizer, o Messias, Jesus Cristo que está aqui, no fundo era aquele anunciado, não precisamos de esperar mais, ele já está aqui, começou agora a nova era. E é daí que ele então começa a dizer, e ele virá, como dizia antigamente, virá para o povo que vivia nas trevas, o povo que vivia nas trevas. Isso quer dizer, no fundo, é aí que ele começa. Cafarnaum era aquele que eles diziam, a grande cidade, o povo que vivia nas trevas. E Jesus começa por aí. Então, isso é algo concreto. E quase que Mateus diz, vede, eu não vos tinha dito. Aí está.
E então depois começa, veio para aqueles que habitavam na sombria região da morte. Uma luz se levantou. E aqui o confronto das trevas e a luz. Isso já sabemos, a luz é a palavra de Deus, a luz é o amor, é a fraternidade, é a caridade. As trevas é o mal, é a violência, é o desprezo uns pelos outros, é o nosso egoísmo exagerado e é por aí afora. E então este confronto, e então Deus, depois então ali continua, então Jesus começou a pregar, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Atenção a este arrependei-vos. Nós muitas vezes já nos habituamos e arrependemos e então a gente faz assim uma revisão da nossa vida, ando assim descuidado com isto, esquece isto, aquilo, coisas pequenas e então habituamos a estas coisas pequenas. O arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, então este reino está próximo, o arrependei-vos tem realmente uma intensidade muito maior. E nesse sentido devemos realmente ver esta palavra, aí como se diz, é decisões fundamentais para a vida, é um arrepender-nos pela raiz radical. Vede, nós falamos de tempestades, e há uma tempestade, ela abandonou umas árvoresitas, quebrou uns galhos, e a gente não se preocupa, isso já passou. Esta tempestade virou as árvores de pernas para o ar, arrancou-as pela raiz e nós, cruz credo, não é? Ou seja, no fundo vemos a intensidade das coisas pelas palavras que colocamos. Arrancar uma árvore pela raiz não é uma brincadeira. Quebrar uns galhos, paciência. E aí vemos este arrependei-vos, aqui é pela raiz. Ou seja, é na nossa vida realmente mudarmos o estilo da nossa vida, mudarmos realmente, no fundo, o nosso modo de ser, pela raiz, de um modo radical, comportamentos e modos como fazemos, para acolhermos o reino de Deus. É diferente do outro arrependei-vos diário que nós podemos continuar a fazer e no fundo esse diário quer dizer no dia a dia irmos vendo para não nos tornarmos insensíveis, preguiçosos e por aí. Mas este aqui é realmente acolher o reino de Deus. E por isso a pregação de Jesus é uma pregação que vai em profundidade ao coração, a mudar realmente, no fundo, quem somos. Não apenas aquilo que fazemos, mas no fundo as nossas convicções. Por isso depois ele então aproveita esse momento e ali vai e então chama Simão, Pedro, Simão chamado Pedro e o seu irmão André, chamou Tiago e o seu irmão João. Estes quatro, no fundo, para simbolizar aqui os apóstolos, os fundamentos da igreja. O Senhor chama a igreja para, no fundo, responder, para, no fundo, serem eles que, com Jesus, deixem tudo e diz, vinde e segui-me, e farei de vós pescadores de homens. Pescadores de homens, nós compreendemos o sentido, claro, mas não façamos talvez assim pelo mais simples. Às vezes, pescadores de homens, nós temos a ideia de, pescadores de homens, arrebanhar gente para encher a igreja. É a nossa preocupação. O padre vê os bancos vazios e diz, isto está mal. Os cristãos, Senhor Padre, já ninguém vem à missa e coisa. Há uma certa razão nisso, mas não é isso que o Senhor está aqui preocupado. O Senhor está aqui preocupado, diz, pescadores de homens. Ora, o pescador tira o peixe da água, vai pescar o peixinho, não é? Ora, pescadores de homens, se a gente tirarmos os homens da água, nós em princípio não nos afundamos, nem nos morremos lá afogados. Sabemos nadar, mais ou menos, não é? Mas aqui por detrás tem outra ideia, a ideia do mar, tirá-los da água, onde é que está? Pois lançavam as redes ao mar. Bem, tem ali uma expressão que no fundo é realmente desse mar. O mar, para o povo hebraico e um pouco em todos os povos, e nós temos um pouco essa ideia também, o mar, no fundo, é aquela imensidão de água que mete medo. É aquela água onde é a escuridão também da profundidade daquele mar. No fundo, eles identificavam o mar precisamente com o mal, precisamente com as confusões, difícil sairmos desse mar. E então, realmente, o mar era tudo isso, no fundo, do qual eram as trevas. Nós hoje usamos muito mais isso. E, no fundo, esse mar era esse que realmente, esse
esse mal que nos rodeava e que, ao nos apanhar, levava-nos para o fundo. Então nós ainda temos algumas ideias disso. Aqui o pescadores de homens é, no fundo, os que vão resgatar os outros dessa profundidade, dessa escuridão, dessa mole imensa que é a água e que, quando nos apanha, nos leva para o fundo. E que nós temos essa ideia um pouco quando falamos do mal. O mal que nos envolve e que depois nos deixamos levar e enrolar um pouco por esse mal e pelos caminhos do mal. Pescadores de homens, no fundo, seriam estes que Jesus chama, todos nós, é o trabalho da Igreja. No fundo, deslindar as águas, tirar-nos dessa água para não sucumbirmos a essa água, no fundo, ao mal, e eles serem então a luz, estenderem a mão. E é, no fundo, as duas ações, aqueles que realmente apresentam a luz, mas também estendem a mão. Apresentam a luz com a palavra de Deus, apresentam a luz com as suas atitudes, o testemunho das suas vidas, e estão também prontos a estender a mão. E vê, é o trabalho que a Igreja fez e continua a fazer ao longo dos tempos. Anuncia o Senhor Jesus, Ele é a luz, é realmente os valores do Evangelho, e depois vai estendendo as mãos, realmente no trabalho de construir um mundo novo, de caridade, de ajuda a uns e a outros, nos sacramentos, Cristo, que se dá como luz e salvação, é o grande trabalho da Igreja. E a Igreja agora, não esqueçamos, a Igreja não é o Papa, a Igreja não são os bispos, a Igreja não são os padres, a Igreja somos todos nós, padres, bispos e cada pessoa, cada família e cada um que se deve sentir chamado por Deus. E vou terminar assim, um bocadinho lá, então, recordando a festa de hoje do Santo Amaro, que seguramente ele, se perseguiu este caminho da santidade, foi porque encontrou realmente a razão da sua vida na palavra de Deus. E foi porque ele também fez pescador de homens, neste sentido, de a sua vida ser luz, testemunho, e também porque realmente ele, nesse sentido, terá feito também aquele arrependei-vos. Ele arrependeu-se radicalmente, pela raiz. Não foi umas coisinhas de cada vez, de vez em quando fazer assim um benzinho. Não. Se ele realmente é colocado como santo, é porque ele teve essa coragem de virar a sua vida de pernas para o ar. E então seguir o Senhor, como os apóstolos deixaram o barco, as suas profissões, e deixaram o pai, quer dizer, as suas famílias. No fundo, não a família, mas as tradições e os modos de viver que estamos tão arraigados. E às vezes este tradicionalismo, e antes faziam assim, todas estas coisas, que às vezes não nos libertam. E temos que vir então ao encontro da palavra do Senhor. Só o Senhor salva, só a sua palavra é salvação. Tudo o resto, às vezes ajuda, outras vezes não. E então precisamos um bocadinho realmente de ir purificando a nossa vida e a nossa resposta a Deus. Irmãos, que saibamos então viver e entronizar a palavra de Deus na nossa vida, que celebremos esta festa de Santo Amaro, pois com a nossa devoção, mas sobretudo olhando, se Ele é modelo, saibamos nós também, no fundo, darmos e dizermos o nosso sim a Deus, como os apóstolos e, claro, como os santos. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai ante todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo,
no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, reunidos na fé para celebrar as maravilhas de Deus, supliquemos-lhe que inspire as nossas orações para que saibamos o que devemos pedir, dizendo humildemente: ouvi-nos, Senhor. Pelo Santo Padre, o Papa Leão, pelo nosso Bispo Virgílio, pelos presbíteros e diáconos e pelo povo que lhes foi confiado, oremos, irmãos. Pelas autoridades públicas do nosso país, pelas instituições particulares de solidariedade, pelos homens que promovem o bem comum, oremos, irmãos. Pelas autoridades públicas do nosso país, pelas instituições particulares de solidariedade, pelos homens que promovem o bem comum, oremos, irmãos. Por todos os que se encontram em viagem, pelos que nunca saíram das suas terras, pelos cativos e pelos prisioneiros, oremos, irmãos. Pelos nossos irmãos que sofrem, pelos que vivem na tristeza ou no desânimo, e por todos os que se afastaram do Senhor, oremos, irmãos. Por todos nós reunidos nesta igreja, pelos fiéis que no futuro aqui virão orar e pelos que já partiram marcados pelo sinal da fé, oremos, irmãos. Fazei, Senhor, que vos sejam agradáveis as orações da vossa Igreja suplicante e concedei-lhe pela vossa misericórdia o que por seus méritos não ousa esperar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do Senhor, para nosso bem e toda a sua santa Igreja. Oremos, aceitai benignamente, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. O Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, vieste em auxílio da fragilidade humana. Com o poder da vossa divindade, da nossa condição mortal, tiraste o remédio para vencer a morte. E da nossa ruína abriste o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele ia ser entregue, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte
e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão, o nosso Bispo Virgílio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos, num só coração e numa só alma, ousamos cantar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos de irmão. Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos de irmão. Estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos de irmão. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos de irmão. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder, glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, tende piedade
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em meu morar, mas dê-me só a palavra e eu serei salvo.
Oremos. Deus onipotente, nós vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes dons sagrados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, vamos então na paz do Senhor e que Santo Amaro então interceda por todos e nos proteja. Precisamos da ajuda de todos, dos santos e também da nossa, não esqueçamos. Possamos também viver então e pôr em prática a palavra do Senhor. Uma boa festa para todos.